Boa noite, amados, paz e graça. Mais uma quinta-feira especial, quinta-feira do nosso estudo da palavra. Nós estamos estudando já, hoje vai ser a quarta semana, sobre o plano da salvação nas Escrituras, ou na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Mas antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, eu quero orar com você. Orar agradecendo a Deus por esse momento pelo qual nós estamos reunidos. Você aí na tua casa e eu aqui na minha casa, podendo compartilhar do grande amor de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós somos gratos a Ti. Gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado especial. Eu oro, Senhor, pela vida agora dessas pessoas que vão assistir essa live, nesse momento, pelas pessoas que vão assistir futuramente, que Teu Santo Espírito possa criar no coração algo especial, algo, Senhor, que venha realmente do trono da graça de Deus, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquelas pessoas que são tementes a Ti, daquelas pessoas que vivem conforme o Teu propósito. E o Teu propósito, Senhor, é que sejamos salvos, é que possamos viver a eternidade contigo. Por isso, Senhor, desde já eu oro grato e abençoando a vida de todos em nome de Jesus. Amém. Eu não posso esquecer, do abraço da live, o abraço para Laura, para Sara, minhas netinhas, e para você também que está assistindo a nossa live nessa noite, que você seja abençoado pelo poder de Deus e se sinta abraçado. Mesmo à distância, você possa sentir esse calor humano, esse calor que vem do Senhor. Eu quero continuar compartilhando com você o plano de Deus na Bíblia Sagrada. Já temos 3 vídeos que estão lá no YouTube, você pode procurar PIB de Papanduva, que você vai encontrar os nossos vídeos que você pode acompanhar. Se você não assistiu nenhum dos vídeos ainda, não pôde acompanhar, lá na Primeira Igreja Batista de Papanduva, no YouTube você vai encontrar esses 3 vídeos. E hoje, o 4º vídeo que você vai estar acompanhando agora. Para a gente entender o plano da salvação, ele é a plenitude do Evangelho. Por que a plenitude? Porque ele inclui, desde o início, a criação, até a queda do homem. Ele também inclui a expiação de Jesus Cristo, Cristo se entregando por nós lá na cruz do Calvário, para que a gente pudesse ter essa remissão. Ele inclui todas as leis, todas as ordenanças e todas as doutrinas do Evangelho de Cristo. Quando a gente entende tudo isso, nós sabemos que nós criamos na nossa vida um hábito moral e habilidade de escolhermos e agirmos por nós mesmos. Também é essencial ao plano do Pai Celestial. Conhecer o plano da salvação, ele pode ajudar muito você nas decisões justas, realmente naquela decisão sábia. E é para isso que nós vivemos e buscamos a vida eterna. É através do plano de Deus da salvação. Na primeira semana eu falei um pouquinho sobre o que entrou no mundo com o pecado. A palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então, o que entrou pelo pecado no mundo? Entrou a morte. Mas a Bíblia também nos diz que assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. O que entrou através do pecado no mundo? A morte. E nós recebemos isso como herança. Mas a palavra de Deus diz também que aquele homem mortal, ele teve uma reconciliação com o Filho de Deus a partir do momento que ele expressar com sua voz, ele expressar quem é o Salvador. Porque o preço do pecado, ele é morte. Mas a Bíblia fala lá em Romanos 6:23 que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas isso você só encontra em Jesus Cristo. Não há outra forma, não há outro meio do qual tu encontra a solução.
porque Jesus é a solução de Deus. Foi a solução que Deus teve para religar novamente o homem com o Criador. Né? É a promessa que Deus fez. Ele prometeu uma vida eterna, mas como que o homem vai ter uma vida eterna se o pecado rompeu essa vida eterna, esse acesso? Foi através da solução que Deus trouxe para o mundo, seu Filho Jesus Cristo, para nos salvar. E entendemos que foi a salvação de Jesus Cristo que fez com que a gente pudesse ter essa ligação novamente com o Pai. Por isso que a palavra de Deus diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Nós vimos os relatos, não vimos visualmente, mas lemos os relatos que Deus enviou seu próprio Filho para que a gente pudesse ter essa vida eterna, para que você pudesse ter essa comunhão que realmente você tinha perdido com o pecado, com o desligamento, com o afastamento de Deus. A palavra de Deus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Aquela pessoa que estava perdida, aquela pessoa que estava sem caminho, aquela pessoa que estava totalmente desestruturada, vivendo uma vida errônea. Por isso que Jesus morreu lá na cruz, para que você pudesse ter essa nova vida. Por isso que ele levou sobre ele no madeiro todos os teus pecados. Ele levou sobre ele toda a tua injustiça. Mas nós entendemos que temos a redenção em Cristo Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate a muitos. O que isso significa, dar a vida em resgate? É pagar o preço. Imagine você com uma dívida impagável, porque o preço do pecado era a morte, e não tem solução para a morte. E Jesus chega e fala: eu estou levando sobre mim toda a tua dívida. Você não precisa mais morrer. Você não precisa mais passar por esse processo, desde que você confesse a minha vida como Senhor e Salvador da tua vida. Por isso que a palavra de Deus diz: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por mim e por você. Essa é a maior prova de amor para o ser humano, que Cristo morreu por nós, ainda sendo pecadores. Não existe prova maior, não existe prova melhor. Por isso que nós lemos na Bíblia, né, que eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E esse bom pastor não sou eu, é Jesus Cristo. Ele que deu a vida por cada um de nós. Por isso, a minha pergunta para você: você já aceitou Jesus como solução dos seus problemas? Você já aceita Jesus como realmente o Filho de Deus, a solução que ele mandou para o mundo? Porque a palavra é bem clara: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É escolha, não é uma punição. Muitas pessoas falam: ah, Jesus, Deus está me punindo. Não, ele, ao contrário, ele te dá a oportunidade. Lá em João 13:18 ele fala assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você precisa aceitar a solução proposta por Deus para te tirar do pecado, porque senão você está escolhendo ser condenado. E a condenação, ela é eterna também, como a vida é eterna. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não enfrentará ou não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É isso que Cristo quer fazer na tua caminhada. O plano de salvação é uma prova eloquente
de que não existe imortalidade inerente da alma humana. Você precisa aceitar a Cristo. Se você não aceitar, não tem outra forma. E hoje, amados, eu quero compartilhar com você sobre Jesus. É o único Salvador e mediador. É o único meio. Além de Jesus Cristo, não existe salvação em nenhum outro lugar. Você pode até buscar. A palavra de Deus, lá no livro de Atos, ela fala assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. As Escrituras professam. Muitas pessoas supõem, né, que os santos canonizados, eles possuem alguma virtude ou mérito para poder salvar alguém. Mas isso, à luz das Escrituras, é um equívoco. Porque a única solução para a salvação do mundo é Jesus Cristo. Não existe outro meio, não existe outra forma. Por isso que Jesus ele traz a solução. A resposta é muito simples. Primeiro, né? Porque ele é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Não existe outra forma. Então, quando eu entendo isso, eu sei em quem buscar. A segunda atitude, porque somente ele é o Filho unigênito do Pai. Somente ele é o Filho de Deus. João 3,16, né? É bem claro quando ele diz que ele deu o seu Filho único. Em terceiro, porque ele é membro, ou ele é parte da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Em quarto, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ninguém jamais morreu para perdoar os teus pecados. Somente Jesus Cristo. Em quinto, porque somente quem crê em Jesus é que recebe a vida eterna. Ele é bem claro quando ele fala, né? Somente quem crê. Por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele te oferece isso como privilégio. Você crê em Jesus? Em sexto lugar, porque ele é o Cordeiro de Deus. João fala isso lá no capítulo 1, no versículo 29, ele diz, né? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este Cordeiro de Deus? É Jesus Cristo. Em sétimo e último lugar, ele diz, porque ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para nos tornar justo. Pessoas que eram condenadas pelo pecado, estavam condenadas para viver ou ter uma morte eterna. Mas Jesus, com sua ressurreição, ele veio nos trazer a justificação. Desse modo, Jesus Cristo é o único que realmente pode salvar os pecadores da morte eterna. E mais ninguém. Somente Jesus tem esse poder. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vossos pecados serão perdoados. Filhinhos, vos escrevo, porque pelo seu nome vossos pecados serão perdoados. Palavra do Senhor, palavra que move, que te faz com que você entenda que este é o caminho. Quando nós procuramos mediadores entre Deus e os homens, o sábio Timóteo, né, Paulo escrevendo aos Timóteos, ele fala, porque há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que isso quer dizer? Que somente Jesus pode te religar. Somente Jesus pode fazer com que você viva essa vida eterna. Isso porque a Bíblia é clara e ela é explícita em afirmar categoricamente que somente há um mediador, somente há um caminho que te leva ao Pai. Existem dois caminhos, mas somente um caminho que te leva ao Pai.
E nesse caminho não existe atalhos. Nesse caminho não existe meio termo. Jesus se tornou mediador dos homens porque ele morreu por todos os nossos pecados. E a palavra diz que ele ressuscitou e está à destra da majestade do Pai para interceder por todos aqueles que o buscam para a salvação. As Escrituras Sagradas, elas ensinam que há só esse mediador, portanto não pode haver outro. 2, 3, 4, 5, não existe. Caso contrário, o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus nos seria ensinado outra doutrina, se essa não fosse a verdadeira. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento. Não existe outro propósito. Foi Jesus mesmo quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está lá em João 14,6. Diante dessa afirmativa do Senhor, fica claro que não existe outro caminho para o céu. É um caminho de mão única. Só tem uma via. E essa via se chama Jesus Cristo. E ainda mais, ninguém virá ao Pai senão por intermédio de Jesus. Amados, quando nós chegamos ao final desse tema, para que a gente possa entender tudo isso, quem chamou Jesus, ele faz isso com a gente também. Ele diz assim: vinde a mim. Jesus está falando para nós, dando a oportunidade, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele continua falando: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele faz um convite, ele faz um apelo, dizendo: troca esse fardo pesado. Se você está cansado, você está oprimido, você está sobrecarregado, venha a mim que eu vou te aliviar. Isso é promessa do Pai, é promessa do nosso Senhor. Jesus chama todos aqueles que estão cansados, oprimidos pelo pecado, pelas aflições, pelas desilusões da vida, para que venham até Ele. Quando então Ele promete aliviar essa pessoa do peso do fardo que carrega. Jesus ainda disse que quando você for até Ele, você deverá entregar esse fardo para Ele. Você deverá trocar esse fardo. Ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Qual é o significado da palavra jugo, né? O que Jesus está falando? Ele está dizendo para a gente que Ele vai tirar todo esse peso. Quando a gente pensa em jugo, a gente pensa lá no animal, né? Que era aquele cabresto usado sobre os animais para que eles pudessem levar o arado do lavrador. E ele está dizendo: o jugo de Cristo é suave. Ele vai te unir a Cristo. Aquele jugo unia os animais. Mas ele está dizendo: o meu jugo vai te unir a mim, porque o meu jugo é suave. Isso vai fazer com que você possa experimentar esse grande amor. Assim também nós devemos tomar esse jugo de Cristo para ficar mais próximo dele. Nós devemos aprender a viver em mansidão e humildade de coração. Quando nós vivemos dessa forma, nós conseguimos realmente encontrar o descanso atribuído para nossas vidas. Finalmente, Jesus acrescenta o fato de que seu jugo é suave e o fardo é leve, de modo que você não precisa fazer esforço, porque Jesus está contigo. Jesus está carregando esse peso sobre ele. Ele levou tudo isso sobre a cruz. Ele quer que você viva uma vida totalmente diferente. Você está disposto a viver essa vida? O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha.
e quem quiser tome da água da vida. Apocalipse 22, 17. Nesse versículo a palavra de Deus está dizendo que o Espírito indica, né, que o profeta está se referindo à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, que convence o homem da justiça, do juízo. Por isso que ele fala, vem. E quando ele se refere à esposa, ele está se referindo à igreja, o Deus vivo, a igreja do Deus vivo. Você está pronto para se unir a Cristo? Porque Ele está pronto para te abençoar. Como você está vivendo esse teu dia? Se Cristo, sendo Filho de Deus, Ele precisava ter essa comunhão com o Pai, como você está tendo essa comunhão? Como você se relaciona? Mas a palavra de Deus diz que você deve vir. Mas se você não quiser vir, ninguém pode te obrigar. Jesus não vai te obrigar. Ele te dá a oportunidade. Mas se você não aceitar o sacrifício de Cristo em seu favor, como você poderá escapar da morte eterna? Não tem outra forma. Somente Jesus Cristo pode trazer remissão para os nossos pecados. Esse é o plano divino. Esse é o plano que Deus deu através de Jesus Cristo. Se confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador, então você será salvo. O confessar significa que você vai proceder, você vai caminhar, você vai viver essa vida com Cristo. Ele deixou o deslumbre da sua glória, tomando a natureza humana. Ele desceu nesse mundo de trevas profanas e de dor para que pudesse te salvar, para que pudesse me salvar. Ele levou sobre ele toda a tua angústia. Ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e uma morte de cruz, para te resgatar do pecado. E esse plano é o plano principal. A palavra de Deus diz, e esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu quero orar com você. Se você realmente acha que você precisa ser liberto dos seus pecados, que você precisa ser religado novamente com o Pai. O pecado, ele nos separa de Deus. E o pecado, o que é pecar? Aí você pode me perguntar, mas o que é pecar? O pecado é você fugir do alvo. O alvo é Cristo. Quando você não tem Ele como referência, você está desligado. Você precisa ser religado novamente. Eu quero orar nesse momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, eu creio no poder da oração, eu creio no poder da Tua palavra. Eu sei, Senhor, que Tu és o único caminho. Se não fosse assim, Tu mesmo teria dito, Pai. Tu és o caminho que nos leva para a eternidade, é o caminho que nos garante a vida eterna, a comunhão com o Senhor. Que nessa noite, Senhor, as pessoas possam entender que o plano verdadeiro da salvação é Jesus Cristo. Não existe outra forma, não existe meio, não existe atalhos, porque é um caminho único, é um caminho de mão única. Não é uma via de mão dupla, mas sim uma via única, que pode nos levar ao Pai. Que nesta noite, Senhor, as pessoas possam entender esta palavra e possam realmente querer. Quem ainda não te conhece, quem está vivendo uma vida tortuosa, uma vida negligente, que possa te querer como Senhor e Salvador. Eu abençoo, Senhor, quem tomou essa decisão. Eu peço, Senhor, que Tu escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, que ele possa ser contado com os salvos, que ele possa realmente ver a glória de Deus sendo manifesta em todas as suas ações. Porque entendemos, quando nos tornamos filhos, nós nos tornamos submissos
A autoridade do Pai. E é nessa autoridade, Pai, que nós queremos viver dia após dia. É na força do Espírito Santo de Deus que somos mais do que vencedores. Não queremos negligenciar em momento algum, mas sim entender a Tua soberania, Pai. E entender que precisamos viver o sobrenatural de Cristo em todo o tempo na nossa caminhada. Pois essa caminhada é preciosa e essa vai nos dar realmente a vida eterna, esse dom gratuito de Deus. Eu também aproveito, Pai, esse momento para orar pelas pessoas, Senhor, que estão passando por alguma dificuldade, por algum empecilho que tem atrapalhado, por alguma doença, que realmente, Senhor, Tu possa curá-los. Cura, Senhor. Traz novamente a essência, traz novamente a vida, essa vida que é o Seu dom gratuito. Faça com que possamos viver essa eternidade com o nosso Criador. Pois eu abençoo, Senhor, todos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa. Lembrando, próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso culto dominical. Você é muito bem-vindo. Também estaremos transmitindo através da live. Que Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus. Deus está sorrindo.